Olá, esse projeto foi feito para materiais extremamente controlados, feito pela equipe de Gabriel Gustavo e José Leonardo Vilha, onde a nossa ideia é montar uma centrífuga laboratorial com STM32, conseguindo ajustar manualmente a velocidade, o tempo e o raio, com o uso apenas de componente de eletrônica básica. Passando para o diagrama em bloco, temos a alimentação que vai para o microcontrolador e onde vai para todos os componentes que foi dito, os LEDs, os potenciômetros e os botões, e também o buzzer. Os botões são GPIO, os potenciômetros são ADC. Passando para o funcionamento, a gente começa o projeto. A gente vai ter a opção de pressionar um botão para mudança de menu. O primeiro menu é o ajuste da velocidade, onde vai ter o seu potenciômetro de ajuste de valor. Após isso, você vai ajustar o raio, vai fazer a mesma coisa. Vai ter o potenciômetro de ajuste de raio. E também vamos ter um menu de ajuste de tempo, onde vai ter o seu potenciômetro para armazenar o valor que você quer. Todos eles são potenciômetros separados. E você vai ter que confirmar cada um dos menus com o valor que você quer. Após confirmar, você vai estar pronto para iniciar. Então você vai confirmar e vai começar o processo de centrifugação. O LED vai ligar e o buzzer vai ficar ligado também. Caso você tente apertar o botão novamente, ele trava o processo, simulando uma tampa querendo ser aberta. Então ele vai retornar para o início e vai cancelar totalmente a sua centrifugação. A gente vai ter que ajustar novamente. Caso você terminar o timer, o tempo que você deixou, ele está pronto para fazer a próxima centrifugação. Passando para o GPIO, a gente colocou as entradas de LEDs no PB3, PB4, PB5, PB6 e PB7 e para o LED do motor PB0. Os ADCs, que são os potenciômetros, colocamos como PA0, PA1, PA2. E para os botões de navegação e select, a gente colocou o PA9 e PA10. Máquina de estados. Ela tem um switch. Dentro desse switch tem uma case para sua respectiva função, sendo ela do IDLE de conseguir manter o sistema desligado. A configuração que você consegue realizar ajuste na velocidade, no tempo e no raio. A case de run, se todas as funções anteriores tiverem tudo dentro do parâmetro, ela consiga rodar. A case do erro, se por um acaso a configuração for superior ao que foi limitado, ela entra em estado de erro e retorna ao estado de IDLE. ADC mais o DMA, o que ele seria? Basicamente você consegue individualizar cada um dos potenciômetros para sua respectiva função. Sendo ela da velocidade com limite de 0 a 20, a do tempo que seria de 0 até 60 e a do raio que seria de 0 até 80. O TIM2, o que ele faz? Basicamente ele gera interrupções a cada 1 segundo, ele decrementa o tempo restante utilizando uma função chamada Running Time S durante o funcionamento e também controla a contagem regressiva do ciclo da centrífuga. O TIM3, o que ele faz? Ele controla o dead cycle do PWM do motor, que foi determinado no PB0, no canal 3. O justo PWM proporcional à velocidade configurada. O PWM ligado somente durante o estado de run. E o PWM zerado para desligar o motor no estado IDLE, finish ou no erro. As proteções que foram determinadas foram a de interrupção imediata, que ao pressionar o botão, mesmo ele em funcionamento, você consegue fazer com que ele retorne ao estado de IDLE, por segurança. A de ajuste após o funcionamento. Você não consegue realizar nenhuma variação após você determinar todas as variáveis. E que a outra seria que você não consegue ultrapassar o valor do limite. Por exemplo, se a velocidade for 20, você não consegue colocar 25, ele entra em estado de erro e retorna ao estado de IDLE. Parada de emergência. A parada de emergência está dentro da case de proteção que foi citada anterior. Se por um acaso você realmente precisar de uma interrupção no estado de funcionamento da centrífuga, você pode pressionar o botão e ela entra em estado de erro e retorna ao IDLE. Os matemáticos que foram usados foram a conversão de Hertz para RPM, a fórmula do RCF, que seria da força centrífuga relativa, a Running Time S seria a função, após você determinar o tempo, ele realizar o decremento de 1 segundo, isso quer dizer que se eu determinar em 40, ele vai cair de 1 em 1 segundo até a finalização da centrífuga e o seu processo. A conversão de velocidade em Hertz, a do tempo e a do raio. Aí foram também determinadas a temperatura simulada do motor, a potência em watts, o tempo decorrido, o tempo iniciar e o nível de vibração, que também são todos referentes a valores que foram citados anteriores. Então, eles são basicamente uma derivação de cada função anterior. Para a montagem da centrífuga foram utilizados 3 potenciômetros, 2 botões, um para navegação e um para confirmação, a plaquinha STM32, 3 LEDs para o menu, um LED para confirmação das variáveis e início do processo e um LED para o motor. Para as variáveis foram utilizadas a variável de velocidade, tempo, raio e temperatura, a potência para funcionamento, o tempo decorrido, o tempo regressivo e o nível de vibração do sistema da centrífuga. Então, iniciamos apertando o botão de navegação, no qual ele acende o primeiro LED, e podemos configurar a parte da velocidade, girando o potenciômetro de velocidade. Apertando novamente o botão de navegação, ele acende o segundo LED, liberando a segunda variável, no qual podemos configurar a questão do tempo, também girando o potenciômetro. Apertando novamente o botão de navegação, acende o terceiro LED, que podemos configurar a parte do raio. O raio também podemos configurar conforme giramos o potenciômetro. Após a confirmação das variáveis, podemos iniciar o processo. Ele confirma as variáveis que estipulamos no potenciômetro
E apertando o botão novamente, ele inicia acendendo o LED, fazendo barulho no buzzer do motor e simulando toda a temperatura, a potência, o tempo decrescido e o nível de vibração da centrífuga. Assim que termina, tem uma visualização de todos os LEDs piscando, indicando que foi finalizado o processo de centrifugação. Para a proteção, foram utilizadas duas opções. A primeira é que configuramos a velocidade para ela ter um limite de 20 Hz. Então, se ela passar de 20 Hz, ela trava o sistema. A mesma coisa para o raio, que o limite seria 80 milímetros. Então, caso passe esses parâmetros, quando iniciarmos o processo, ele vai confirmar as variáveis, iniciando, ele trava, piscando todos os LEDs, não deixando o sistema funcionar. O segundo já seria para caso alguém tenha que abrir a porta da centrífuga enquanto o processo está em funcionamento. Então, podemos colocar os parâmetros de velocidade e raio nos limites aceitáveis. Assim que iniciamos o processo, vai começar a centrifugação. Caso eu tente abrir a porta com o botão, ele trava e pisca todos os LEDs, interrompendo o processo.